realmente o maior historiador do século XIX. E no âmbito do IHGB, as disputas ideológicas, as disputas simbólicas, a disputa por prestígio e por acesso aos financiamentos e por proximidade com Dom Pedro eram muito grandes. Então, assim, a disputa de poder, de prestígio, de recursos, que é a briga de cachorro grande em torno de Dom Pedro II. Então, isso por um lado, digamos assim, dos sujeitos e das polêmicas. Por outro lado, se a gente considerar a dimensão mesmo da produção historiográfica, são muitos projetos do Brasil que habitam o Instituto. Embora o projeto mais conhecido hoje seja o Projeto Varnhagen e o Projeto Marcius, mas assim, o Instituto é habitado por muitas formas de pensar o Brasil, de pensar a construção da nacionalidade, de pensar o Estado, de pensar a participação de cada etnia nesse processo, de pensar mesmo a formação do Estado brasileiro. Então, são muitas formas, digamos, habitando uma mesma instituição. É uma briga, digamos assim, muito grande, como hoje. Assim, não tem história, tem histórias, tem historiador, tem historiadores. Não tem uma interpretação, tem interpretações. A diferença é que hoje, do ponto de vista teórico, o que domina é essa concepção do plural. E no século XIX, o que domina é a concepção do singular, ou seja, o que é considerado história. É um tipo de relato que é capaz de atender a duas grandes dimensões. Depois eu vou dar aula mesmo, eu estou aqui defendendo o Varnhagen. Só estou dando aqui uma de advogado. Duas coisas assim, que definem a historiografia do século XIX. Por um lado, essa historiografia ela tem que ter uma dimensão pragmática. Qual é a dimensão pragmática no Brasil? É construir um relato pacificador, unificador, que dê conta de construir uma brasilidade sem fraturas, consensual, harmônica. Isso, por um lado, é uma dimensão política, mas é uma dimensão pragmática também. Mas do ponto de vista do estamos gravando, Ana? Do ponto de vista do trabalho do historiador, da historiografia, da produção mesmo do relato histórico, assim, o que é considerado história? Aquele relato que é capaz de dar conta de um aspecto, que é o aspecto, digamos, da constituição da própria disciplina. O que é história? É o relato capaz de se firmar e se associar a uma filosofia da história. Qual é a grande filosofia da história do século XIX? É aquela que permite que a explicação seja uma explicação que corrobore as leis da história. Quais são as leis da história? Não são mais as leis divinas, que vêm até o século XVIII, são as leis humanas, são as leis do progresso, são as leis, digamos assim, da concepção do homem como iluminado. Já é uma história iluminista, uma história progressista, é uma história que continua linear e teleológica, mas não teológica. Ou seja, a ruptura no século XVIII, a concepção da história como um projeto divino, vai se esvaindo e vai vindo cada vez mais a concepção de um relato da ação humana, da vida humana. Então, é porque o buraco é sempre mais embaixo. É sempre. Ou seja, a gente sempre pode complicar. Eu simplifico o máximo que eu posso. Mas é bem complicado. É porque a gente, para dar aula, a gente tem que ir achando um jeitinho de transformar em algo mais digamos, objetivo, mais claro, mais definido, uma complexidade da história, da vida humana, da vida subjetiva, das escolhas dos sujeitos, ou seja, porque a gente vai tendo que achar um jeitinho de contar de maneira que aquele contar seja compreensível, seja claro, seja definido, mas na verdade é tudo bem complicado. É tudo bem. Então vamos lá, nós estávamos em que lugar, gente?
Estávamos em que lugar do nosso... Era no item 4, né? A gente tinha escrito aí o item 4? Certo. Certo. Só recordando o item 4, para eu passar para outro item, eu tinha colocado que seria a pesquisa histórica no IHGB, de maneira bem simplificada. O IHGB produz uma história que é resultado de pesquisas empíricas, é resultado, digamos assim, de viagens, de observação, de tomada mesmo de anotações, por um lado. Isso vai justificar aquele conjunto muito variado de viagens que são feitas para o interior do Brasil, para conhecer o território, conhecer os rios, conhecer os lagos, conhecer os minerais, os vegetais, os potenciais de riqueza, os grupos indígenas, sua cultura, sua relação com o território que se propõe nacional e as fronteiras. Ou seja, há um esforço muito grande do Instituto para interiorizar o conhecimento, para interiorizar digamos, a abordagem aos espaços e aos grupos indígenas que estão ainda fora do contexto civilizacional, porque isso era uma forma geopolítica de expansão das fronteiras naturais, em competição com as republiquetas latino-americanas, e expansão do poder de Dom Pedro, que se apossava, né, se apoderava dessas tribos indefinidas, indecisas. Quando uma tribo era catequizada para pertencer ao Brasil, já era a definição por aquela regra do Uti Possidetis, né? Lembrem desde Tordesilhas, a regra do Uti Possidetis, quem está ali é o dono, e depois virou o capião. Então, assim, por um lado, as pesquisas nacionais, feitas no Amazonas, no Mato Grosso, na Bahia, em todo o território nacional, expandindo o conhecimento, expandindo o poder e catequizando as pessoas para esse projeto político a partir de Dom Pedro. Mas, por outro lado, esse saber sempre vinculado a usos pragmáticos. Que usos pragmáticos? Os usos políticos, os usos econômicos, os usos simbólicos, certo? Ou seja, explorar, enriquecer, agregar e se apoderar e vender um projeto político. Então, o Instituto sempre com objetivos profundamente pragmáticos, que o pragmatismo é uma das funções da história, inclusive, não é só o IHGB. Todas as instituições científicas de pesquisa, então constituídas, elas têm esse objetivo, que é o objetivo de expandir o território, expandir o poder e garantir aquela forma política, aquela forma de dominação, que é a forma criada desde 1822. Qual é a forma criada? É um império. Para existir um império, a gente tem que ter um território muito ampliado, porque império não é reino, não é ducado, não é condado, certo? Não é burgo, não é cidade. O império supõe um território ampliado e essa política de deixar o território unificado e coeso e não perder e não se dividir como no resto da América é uma política muito forte desde o momento digamos, um dos elementos de convencimento à adesão a Dom Pedro, é não deixar o território se fragmentar. Então, a função pragmática de constituir um império, mas não qualquer império, não é o império do Piniquim, nem é o império neo-africano, é o império branco, é o império de raízes europeias, é o império que dialoga com a etnia branca. Vamos chamar de raça, porque no século XIX não se fala negócio de etnia, não, raça mesmo, certo? Porque no século XIX, de um modo geral, a ideia científica dominante é de que existem raças, as raças têm especificidades, as raças não se confundem. Ou seja, tem raça branca, tem raça amarela, tem raça negra, tem raça... São raças.
Esse é o conceito dominante do sexo XIX. Então, mas aqui, um império que será, digamos, que continuará sendo um império produzido, dominado, de prevalência da raça branca. Por que a raça branca? Porque é mais clara? Não, não é questão de cor. É questão de projeto civilizacional. É porque ela é considerada também a raça que carrega o progresso, que carrega, que constrói a mudança do mundo, e o mundo é otimista. A partir do século XVIII, o mundo é otimista. É otimista não pela bondade divina, mas pela capacidade humana, pela ação humana. É um mundo, digamos assim, cada vez mais moldado a partir dos interesses humanos, da ação humana, das relações humanas. Então, o humano vem para o centro. Então, é um império branco, que se justifica a partir da civilização. Qual é a raça civilizada? Qual é a raça que carrega o progresso? Qual a raça que está na vanguarda da mudança do mundo? É a raça branca. Então, gente, eu estou resumindo o sexo XIX, não estou falando por mim, estou falando pelas teorias do sexo XIX, pelo que está lá. Para não confundir um relato pessoal com um relato, digamos, do que é o sexo XIX. Então, a raça branca, por um lado, porque ela é superior à raça indígena e à raça negra, com uma perspectiva, digamos, muito otimista também em relação aos indígenas, porque também prevalece no sexo XIX uma teoria, está lá no Márcios, e está lá também embutido, inclusive no texto Indígenas, do Barnagli, que é a ideia de que os indígenas, eles são uma raça branca degradada, ou seja, eles sofreram um processo de degenerescência, de decadência, de atrofiamento, mas eles eram brancos na origem. Lembra, inclusive, do mito de Troia? Quem habitou as Américas? Os brancos expulsos desde a antiguidade, a partir da Guerra de Troia. Então, a ideia que está no Varnhagen, que parece assim a maluquice, o Varnhagen é um doido, não é um doido. Não, ele era bom da bola, era bom da cabeça. É porque habitavam no século XIX as teorias decadentistas, as teorias da degenerescência, que significavam que esses povos que não eram povos negros, né, que não eram da raça negra, eram povos brancos degradados. Daí porque há um otimismo em relação à mistura racial entre indígenas e brancos, porque na verdade os indígenas eram só brancos amorenados. Eu gosto de brincar que eles pegaram muito sol aqui nos trópicos, então eram brancos amorenados. Daí porque o mamaluco, na expressão do Sérgio Buarque, é quase um branco. E daí porque a mistura do branco com o indígena, em pouquíssimo tempo está todo mundo branco. Porque na verdade a genética seria branca, sem usar a palavra genética na época, mas seria, né? Que no começo do século XIX não tinha nem o Mendel, não tinha nem ainda aqueles biólogos geneticistas, né? Mas a ideia era, misturando o branco com o indígena, logo o Brasil seria branco. Não seria todo branco, quem era que lembrava? Quem era que ia lembrar que tinha um pé na oca ou um pé na selva? Ninguém, né? Então, assim, há um otimismo muito grande em relação às raças indígenas, e isso não é colocado nesses termos. Mas quando a gente passa, por exemplo, para tentar compreender as características próprias, por exemplo, da história e da literatura do sexo XIX, vamos fixar na literatura para ser facilitado para vocês, o que a gente percebe? É que há uma equivalência do ponto de vista ideológico entre os autores que tratam a raça indígena como aquela que produz, que deve produzir a identidade brasileira, e aqueles que consideram a raça branca como a raça, digamos, que vai ser a centralidade da identidade brasileira. Varnhagen, por exemplo, ele defende o branco, ele defende o Brasil é português. O Brasil, digamos assim, é um desgarramento da Europa dos trópicos.
certo? Enquanto boa parte, por exemplo, dos literatos brasileiros e dos poetas, eles firmam a sua glória, eles entram no panteão nacional, considerando que a raça indígena é a raça, de fato, original brasileira, que a identidade brasileira é a identidade indígena. Daí porque, se vocês olharem para o século XIX, quem é que ainda está na sala de aula? É o Gonçalves Dias, é o Zé de Alencar, é o Gonçalves de Magalhães, ou seja, são aqueles romancistas e poetas que instituíram, a partir do final dos anos 1840, essa simbologia indígena na cultura brasileira, né? Os heróis são indígenas, os roteiros são com personagens principais indígenas. Qual é o símbolo, por exemplo, digamos, dos indígenas nordestinos, especialmente cearense, é Iracema, né? É a Virgem dos Lavos de Mel. Os cabelos mais escuros da grama. Certo, aquela mulher é um fenômeno. Se botasse ela numa passarela de Paris, ela ia arrasar. Porque o Zé de Alencar exponenciou a beleza daquela mulher, né? Então, ali se criava não só uma simbologia nacional em contraposição à simbologia branca, mas ao mesmo tempo também se criavam os mitos de origem. Por exemplo, o Maranhão é simbolizado em muitos dos personagens do Gonçalves Dias. O Ceará, o mito de origem é o mito, digamos assim, em que o Martim Soares Moreno ele ganha uma centralidade nos romances. E o Alencar foi criando mitos de origem para o Rio Grande do Sul, para o Rio de Janeiro, para o Ceará. Se vocês forem depois para a internet para olhar rapidamente a súmula dos romances indigenistas do Alencar, vocês vão ver que cada um é inventando a história local de uma província, a história de uma província dentro dessa chave maior que é construir a identidade brasileira em contraposição à identidade branca. Porque não é só... O que prevaleceu no século XIX foi a obra do Varnhagen. Mas não era só o Varnhagen, era o Varnhagen e muitos outros, assim como era o Alencar, o Magalhães, o Gonçalves Dias e muitos outros. Ou seja, o IHGB, como toda instituição, tem todo tipo de projeto político, social, ideológico, certo? Como qualquer lugar. Não? A gente fala IHGB, mas é porque não tem outra forma de narrar, mas como tudo é plural, certo? Gosto muito do tipo daquele meu livro, do singular ao plural, singular do passado, plural é o atual, e é o eixo teórico-metodológico quando a gente olhar o passado, que era visto como singular, certo? Mas é plural. Então a história é pragmática, a história é política, a história é ideológica, e há disputas de relatos o tempo todo. E quando a gente for ler os textos, mesmo pequenos, a gente vai ver essas disputas de relatos. E quando vocês se voltarem agora para ler esses romances, vocês vão ver de outra maneira. Vocês não vão ler mais só como aquela historinha de amor, aquela coisa super romântica, entendeu? E o casalzinho descendo no canoa, e os dois ali abraçadinhos, sei lá se morre ou não morre, não sei o que acontece. Mas, assim, é outro sentido dessa literatura do século XIX. É porque qual é o lugar que a literatura ocupa na formação da nacionalidade? É um lugar exponencial, é um lugar importantíssimo. Por quê? Porque através dessas leituras de evasão, dessas leituras dos serões, dos saraus, das mulheres, da família, da escola, essas leituras, elas têm um sentido de conquistar não as mentes, mas os corações. Porque uma coisa é o Estado ele é produto de uma racionalidade técnica, é produto de escolhas de natureza racional, é o estudo do jogo e quais são as ações que eu vou tomar dentro desse jogo político. Uma coisa totalmente diferente é o amor, e o amor é a palavra certa, é o amor à pátria. Qual é o principal requerimento que se quer dos brasileiros durante o século XIX? É ser um amante da pátria, é ser um patriota, é ser alguém que dá a vida e o sangue pela defesa do território, pela defesa das instituições, pela defesa do seu imperador, certo? Então,
o que a gente vai ver aqui é que a literatura tem a função de criar esse laço afetivo. Uma nação é criada pelos afetos e destruída pelos desafetos, certo? É a dimensão emocional. O que se acessa é o coração dos sujeitos. Lembrem do hino nacional? Gente, o hino nacional é lindo demais. Se a gente acreditasse naquilo, seria extraordinário. Mas ele é um convencimento. Assim, nós somos seres privilegiados. Aqui o verde é mais verde, o amarelo é mais amarelo, o azul é mais azul, o claro é mais claro, o brilho é mais brilhante, entendeu? O ouro é mais dourado, aqui tudo é mais. E isso é uma coisa para entrar no coração da gente, para a gente ver aquela bandeira e a gente morrer por aquela bandeira, a gente não deixar a bandeira no campo do inimigo, aqui falando simbolicamente. Então, assim, os discursos da HGB são os mais variados, porque eles atendem àqueles objetivos políticos, ideológicos, pragmáticos, que são os objetivos colocados. Porque qual é a intenção? É produzir um país unificado, centralizado, politicamente definido pelo modelo europeu, somos brancos, nosso modelo é monárquico, nosso rei está enredado em todas as casas reais, alemãs, austríacas, italianas, francesas, inglesas. Vou só brincar aqui com os parentescos. Dom Pedro é primo legítimo da Rainha Vitória. Ele é sogro do Francisco I da Áustria. Ele é cunhado do rei Francisco das Duas Sicílias. Ele é casado com a irmã dele, e a irmã dele é casada com o irmão da dona Leopoldina. Não, dona Teresa Cristina. Leopoldina é a filha é a austríaca. Ou seja, a irmã do Dom Pedro II, a bela Chica, dona Francisca, que era uma princesa extraordinariamente bela, e muito criticada lá na França, porque não tinha o requinte das casas reais. Foi criada, coitada, ali no Palácio São Cristóvão. Um palácio que só era uma casa grande, só se comia galinha. Era a grande reclamação que havia dos visitantes, que a comida era sempre a mesma. Entendeu? O Dom Pedro era doido por arroz e galinha com caldo. Aí, os europeus odiavam essa comida. Ele comia pouco, comia rápido, comia muito simples. Não tinha requinte no palácio. E a coitada da Chica foi criada nessa frugalidade de pobre. Entendeu? Só não era galeta, porque no tempo não tinha galeta. Mas era muito pobre. Mas a bela Chica casou com o filho, sabe de quem? Do Luiz Felipe, rei da França. Então, assim, as alturas. Olha aí com quem casou a dona Isabel, com o Gastão das casas mais ricas de Orleans, das casas mais ricas e mais tradicionais da França. Ou seja, eles eram mesmo das grandes famílias. E eram só 3 grandes famílias: os Habsburgos, os Bourbons, os Bragança, e pouquíssimos, as famílias todas entrelaçadas. Então, o projeto é um projeto de criar um Brasil europeu. E o Instituto, que ele é formado inicialmente praticamente por formados e nascidos em Portugal. Os formados em Direito, formados em Coimbra. Lembrem que nossa primeira faculdade de Direito é 1827. Os formados em Direito, formados em Coimbra. Os militares, quase todos militares portugueses que optaram pela nacionalidade brasileira. Vocês sabem que em 1823 houve a grande naturalização, né? Ou seja, quem era português e não voltava para Portugal, naturalmente era brasileiro. Houve a opção de voltar, volte. Mas se não voltar, é brasileiro. Então, na verdade, a independência foi feita por português. Se a gente for fazer a contabilidade do nascimento, né? Então, assim, é muito junto e misturado, é muito hibridizado ainda. O brasileiro é português, ou filho de português, certo? Ainda nesse momento da criação do Instituto.
de 1838. E aqui a origem desses formadores do Instituto é o português, ou filho de português, ou seja, uma elite portuguesa que optou pela nacionalidade brasileira. Então não é de estranhar que muitas das coisas que estejam aqui nessas primeiras décadas sejam coisas que remetem à cultura, à experiência, à vivência, ao modo europeu de ser. Por outro lado, vocês sabem que a nacionalidade, tanto do ponto de vista político como simbólico, ela se cria na dimensão da oposição com o outro. E nós nos criamos politicamente na oposição com a América Latina, depois nomeamos em América Latina, com a América Espanhola. Ou seja, o que a gente queria? Não ser uma república como as repúblicas que derivaram da colonização espanhola e queríamos ser como a Europa, certo? Então, o Instituto está permeado desses valores, desses objetivos, dessas características que não podem ser dissociadas do modelo de escrita, do modelo de atuação, do modelo, inclusive, de escolha de quem vai pesquisar, e pesquisar o quê, e trazer o quê, e publicar o quê no Brasil, aqui na revista. Porque a história, que é um dos objetivos principais do Instituto, fazer a história do Brasil, ela tem objetivos muito claros no século XIX. Primeiro, ela é a mestra da vida. Para que se faz história? Não é só para perder tempo lendo, não. É para aprender com o passado, aprender a se posicionar no presente e construir o futuro. A história é para dar lições. Só que as lições de história do século XIX são de todo tipo. Lição geográfica, mineralógica, antropológica, política, certo? Ou seja, na história se aprende tudo. Não é sem significado que, se a gente pegar a lista de obras do Varnhagen, são 100 e tantas obras, tem de tudo. Ele ensina a escrever, ensina a pensar, ensina a fazer poesia, ensina quais são os minerais importantes, quais são as drogas do sertão, como é que tem que ser feita a agricultura, como fazer para dinamizar o comércio, ou seja, a história tem uma característica, digamos assim, que a gente poderia chamar de holística, em torno dos seus interesses, ou seja, é total, é global. O historiador se interessa por tudo, porque tudo é capaz de mover o país na direção do progresso. Qual é a obrigação do historiador? É acionar o passado, divulgar o passado, para esse passado servir de lição para o presente. O que o Varnhagen faz incansavelmente? Mandar sugestões de todo tipo: comércio, agricultura, indústria, diplomacia, fronteiras, para Dom Pedro. Para Dom Pedro ter elementos para tomar decisões na gestão do Império. Porque é função do historiador. Não é só escrever e relatar. É intervir, de fato, através da produção de conhecimento, para gerar um tipo de progresso, digamos, um tipo de mudança naquele lugar, naquele país. Por outro lado, a história tem uma função muito importante também, que é a função pacificadora, harmonizadora, consensual. No século XIX, a história tem a função de pacificar as raças. Não é nem tanto pacificar os povos, não, porque os países se formam no confronto com os outros. Ou seja, como é que se dá a formação dos impérios? Ela se dá no confronto com os outros impérios. Como se forma um país, como se unifica, se centraliza, se constrói a nacionalidade, na oposição a outras nacionalidades. Então, a guerra é natural, a guerra faz parte, a guerra é apenas um braço, o braço armado, né, de execução do Estado para delinear o seu poder, suas fronteiras, o seu lugar no mundo. Há toda uma competição entre os países, que é uma competição que ela começa na diplomacia e ela termina na guerra. Né? Porque se a gente pensar o século XIX e até pelo menos os anos 60 do século XX, gente, é guerra, 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 guerra. É uma história muito mais de destruição do que de construção. É impressionante, assim, ao mesmo tempo em que o mundo ocidental e o oriental também, eles sofisticam o saber científico, inventam os hospitais, inventam os remédios e tudo,
Eles criam milhões e milhões de pessoas relativamente produtivas e saudáveis e matam tudinho na guerra. Vamos fazer aqui a conta de quantos milhões de jovens, sobretudo jovens, morreram na Primeira Guerra. Com saúde, com juventude, com inteligência, com potencial de fazer a riqueza de suas nações, viraram sangue, adubaram as nações, o projeto das nações. Mais ainda na Segunda Guerra Mundial, as pessoas ainda estavam maiores, mais fortes, mais bonitas, entendeu? Com mais potencial de duração e foram massacradas. Quantos milhões? Incontáveis milhões no mundo todo. Então, assim, a história das nacionalidades é uma história que ela é pouca diplomacia e muita guerra. Não precisa nem a gente ficar no dizendo, ó, vamos ver agora como a diplomacia não funciona mais. Não funciona mais entre os países. Não tem mais conversa. Conversa agora, eu te jogo a bomba. A única conversa eficaz é tu tem bomba atômica, eu não tenho. Quando eu arsenal nuclear, se tu não tem nada, melhor tu te recolher a tua insignificância. País sem arsenal nuclear tem que botar o rabinho entre as pernas. Porque o poder hoje é outro, não é o poder. Ninguém convence ninguém a nada mais, gente. É impressionante. E isso também a gente vê nos países. Mas no século XIX ainda havia muito essa opção diplomática para os limites, para várias coisas. Lembrem, por exemplo, as mediações feitas pela Inglaterra em relação ao Brasil e Portugal. Mediações para a independência, mediações de várias naturezas. A Inglaterra ainda tinha um poder diplomático. Estados Unidos, até os anos 50 e 60, tinha poder diplomático. Um poder que se exponenciou depois que a destruição europeia requereu o dólar americano para reconstruir os países. Porque ai da Europa sem os Estados Unidos. Ai dela, porque a Itália ainda estaria muito lentamente saindo do buraco, e a Alemanha também. Sobretudo esses dois países são muito devedores do esforço americano de reerguer aquelas economias. Não se fala muito, mas essa que é a grande verdade. O peso americano na Europa depois da guerra. Isso fez com que essa reconfiguração mundial, que ela tinha sido formatada em 14, 18, durante e depois da Primeira Guerra Mundial, trazendo a decadência inglesa e a ascensão americana, ela se exponenciasse durante o século XX, que agora já não dá certo. O Trump pode gritar, Putin nem liga, o chinês dá uma banana, entendeu? E não adianta ele passar os pitos no Zelensky, que Zelensky também é nada no jogo internacional. Então, assim, mas essa é a história das nações, gente. Entre diplomacia e guerra, pouca diplomacia e muita guerra. Então, mas não é muito diferente no século XIX. No século XIX, a história, o historiador, tem a função do pacificador. Mas não o pacificador de ir lá conversar com o rei. Não, nada disso com o imperador, não. O pacificador dos leitores, das comunidades, dos habitantes daquele lugar. Daí porque, se você pega, por exemplo, a História Geral do Brasil do Varnhagen, ele mesmo diz textualmente, a minha história é de maneira a não exacerbar os ódios, a não jogar brasileiros contra portugueses, nem brancos contra negros, nem indígenas contra brancos. A história é uma história que vai buscar o equilíbrio, vai buscar a vida comum, vai buscar aquilo que é possível harmonizar entre as raças. Então, essa é a proposta do Varnhagen, a proposta de natureza política. Porque a grande questão é a questão, digamos assim, das raças. Desde o século XIX, já há uma racialização da história, porque o projeto de transformação do mundo
que é visto nessa dimensão positiva do progresso e do processo civilizacional, ele é visto como conduzido pela civilização europeia, pela civilização branca. Portanto, os indígenas é menos difícil carrear para um projeto civilizacional, mas os negros são a pedra no sapato dos brancos, do ponto de vista do projeto. O que fazer com os negros, no caso do Brasil? E isso não foi assim, digamos, não deixou de ter soluções concretas. O que fazer com os negros? Primeiro, não deixar africano, não entra aqui, já chega o que tem. Segundo, quem quiser ir embora pode ir, foi pouca gente, né? Não era negócio voltar para a África, mas também não era bom. Então, e terceiro, vamos criar um processo de miscigenação em que a prevalência branca, como é a raça mais forte, a raça superior, ela vai terminar, digamos, branqueando os negros. Achei engraçado que não aconteceu nada disso, né? Ou seja, o projeto de branqueamento nacional que vem desde o século XIX deu água, porque, digamos assim, as raças e a biologia e a genética não se submete ao escrito. Eu escrevo, mas não obedece. Os corpos continuam com autonomia, a biologia continua com autonomia, a vida continua fluindo, independente do relato. Certo? Então, mas essas são as coisas que vocês vão encontrar, não estranhem, faz parte das concepções de mundo, das concepções de história, das concepções de civilização, daquilo que era a forma como o mundo se organizava, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista escriturístico, do ponto de vista do projeto de futuro, certo? E da relação com o presente e com o passado daquela época. Ou seja, não adianta a gente ficar condenando ninguém. É besteira, a gente não muda o passado. A gente muda o presente e o futuro. Tenta, né? A gente bota um grãozinho de mudança mais para frente. Para trás não adianta. Então, é melhor a gente conhecer mesmo com a base de realidade, com a base de verdade, com a base de segurança, que no caso historiador, a segurança é a empiria. A nossa prova são as empirias. Não adianta ficar inventando coisas, não. Certo? Quer dizer, adianta, porque, por exemplo, as histórias militantes, elas são construções de relatos com sentidos pragmáticos de mudança do futuro. Mas a gente tem que saber, quando a gente pega um historiador militante, que ele é um militante, certo? Porque a história tem várias formas. E a forma militante é uma forma legítima como as outras. Mas só que o historiador profissional, ele tem que saber que ali é uma fala, que ela é uma fala interessada. Interessada, ou seja, que traz em si múltiplos interesses, e endereçada, ou seja, que tem uma destinação muito clara, que é um grupo de pessoas que podem assimilar e promover a mudança. Então, assim, historiador pode ser qualquer coisa, mas bestinha não pode ser, certo? Tem que ter sagacidade para descobrir o que são os interesses. E os interesses são os mais variados possíveis. As pessoas tendem a entender interesse como uma coisa financeira. Não, quer ganhar, é primário. Não, a pessoa quer ganhar muitas coisas. Às vezes até dinheiro, mas não é o principal. Os interesses são os mais variados possíveis. Interesse de natureza política, social, familiar, institucional, simbólico. A maior parte das guerras individuais e grupais é muito mais por prestígio do que propriamente por coisas concretas, né? É muito mais nesse sentido. Porque, como já dizia o Roger Chartier, o mundo moderno é marcado pelas guerras, mas as guerras mesmo que as pessoas se matam diretamente, elas são menos significativas do que na história do passado. A guerra hoje é a guerra simbólica. Não precisa nem ir longe, basta abrir a internet para você ver bem essa guerra acontecendo o tempo todo, nas mais variadas dimensões. Por quê? Qual é a arma? É o discurso. Certo?
A vítima pode ser você, mas a arma é o discurso. Porque a guerra, digamos assim, do corpo a corpo, ela se diluiu para o privado, porque nunca se matou tanta gente, mas cada um matando o outro. Não é propriamente aqui está um exército, aqui está outro exército, está um campo de guerra. Não é mais a guerra napoleônica, não é mais o Waterloo, certo? A guerra agora é um matando o outro, todo dia. Se você somar as pessoas que morrem todo dia, matadas por outras pessoas, é uma quantidade imensurável de mortes. Muitas vezes mais mortes do que numa guerra propriamente dita. Se a gente for fazer a conta, quantos têm morrido na Rússia e Ucrânia esses dias, talvez seja menor do que o que morreu no Brasil esse ano, o número de pessoas. Então, assim, a gente tem que olhar para essas mudanças do mundo, que são mudanças. A gente às vezes não percebe, porque a gente vê todo dia a mesma coisa, não vê mais, banaliza, naturaliza, a gente não enxerga mais. Aquilo que está na nossa mente, a gente não enxerga. É impressionante como a gente vai cegando para as coisas do dia a dia, para o cotidiano, para as misérias da vida, a gente vai, até porque se a gente não ficar cego para elas, a gente vai ficar numa depressão. Vai ficar tipo a pessoa que as meninas estavam me dizendo aqui, que eu estava dizendo, está faltando vitamina D, vitamina B12, não tomo café. A gente vai ficar muito para baixo, né? E a gente tem todo o direito de ficar para baixo, mas não todo dia. Todo dia não dá. Uma vez ou outra você tem que estar mesmo sintonizado com as desgraças do mundo, mas todo dia não, por favor, né? E a gente tem que ter sintonia com tudo, né? O historiador, ele é uma esponja, ele tem que ser esponja. Ele vai o tempo todo, onde ele passa, ele tem que ir, né, absorvendo, tem que ir agregando, tem que ir alimentando o seu arsenal de sentimentos, de conhecimentos, que permita analisar o mundo, que é isso que a gente faz. O mundo de hoje e o mundo de ontem, que é a nossa principal intenção. Bom, outro item, interesse sistemático e IHGB. Mas aqui tudo é muito misturado. Eu vou pôr uma coisa que não penso que no outro é novo. Não dá para ser tudo cartesiano, não. A história não é cartesiana. Item 5, interesse temático do HGB, de HGB. Um grande interesse, eu já delineei tanto isso, é o território e suas riquezas. Porque o interesse do HGB histórico e geográfico, como ele é sintonizado com o progresso do país, e como aqueles estudiosos eles estão colaborando para o progresso do país, o território e suas riquezas, eles aparecem como dois eixos importantíssimos. Riqueza em todos os sentidos, minerais, vegetais, animais, comércio, indústria, tudo. Tudo que a gente poderia chamar de interesse econômico, comercial, etc. Porque lembrem que nós estamos no século XIX, especialmente na segunda metade, no apogeu do liberalismo comercial. E o liberalismo comercial, o que é que ele postula como base? É que as economias são complementares, de estado a estado, e cada estado pode ser muito rico, desde que ele descubra sua vocação econômica e invista naquela vocação para criar produtos baratos para trocar com outros países. Vou dar aqui um exemplo simples. A Inglaterra, manufatura e indústria, logo se tornou o país mais industrializado do mundo, produzindo barato as coisas que nós precisávamos. Calçados, artefatos de ferro, louças, tecidos, etc. Mil coisas industriais na Inglaterra, industrializadas. E nós, açúcar, café, algodão, fumo. Ou seja, por quê? Porque do ponto de vista dessas ideias do século XIX, as ideias dominantes,
um país extenso, com a variedade de climas, de solos, com a mão de obra barata, no caso nosso, mão de obra escravizada ainda, ele era capaz de produzir alimentos, hoje a gente chama commodities, né? Produzir alimentos para trocar com países de dimensão menor, com outras riquezas, por exemplo, no caso da Inglaterra, o ferro, né? Minério de ferro, o carvão, e trocar por essas coisas. Essa troca sendo boa para o país e para o outro país, a ideia era essa, todo mundo ganha. Porque a ideia do liberalismo é a ideia contrária do mercantilismo. Lembre, as teorias mercantilistas eram mais ou menos assim. Se eu ganho, tu perde. Não tinha equivalência nos ganhos. Em teorias liberais, a concepção é de que ganho eu, desde que eu produza barato, e ganho o outro também, desde que ele produza barato. Fala, Zé Luiz. Quando o Caio classifica isso também, com a existência dessa elite dentro do Brasil, com grandes latifundiários, né, de terra. Então, produzir a agricultura, desenvolver a agricultura para jogar esses alimentos de uma maneira mais barata para fora. É aquilo que o Caio Prado, na Formação do Brasil Contemporâneo, que nós vamos estudar aqui, ele chama o sentido da colonização. Porque o sentido da colonização, digamos, ele só acontece, ele só existe, porque desde a colônia há uma estruturação em torno da grande propriedade, certo? Da grande propriedade, do trabalho escravizado, ou seja, são elementos que vão fazer com que o custo da produção seja baixo. O que não vai acontecer, por exemplo, em boa parte dos Estados Unidos, em que é pequena propriedade, trabalho livre, e o custo da produção é de outra natureza. O que não vai acontecer com a grande produção de alimentos na Europa, porque também não tem grande propriedade, não tem trabalho escravizado. Ou seja, a gente só pode entrar nesse conceito das nações como grande exportador, porque as condições da produção são condições muito distintas das condições europeias e grande parte dos Estados Unidos. Aqui, parte norte dos Estados Unidos. Estados Unidos, no século XIX, no século XVIII, são dois. Aquela colonização do norte, que é de pequena propriedade, trabalho livre, e a do sul, que é uma plantation, igual a plantation. Exatamente, trabalho escravo. Ou seja, o sul dos Estados Unidos, que é o sul escravista, tem a mesma configuração econômica e social do Brasil. São áreas muito semelhantes. Aqui é praticamente o Nordeste. Mas só que o Sudeste, na época, não era o Sudeste. O Sudeste era o café, já era a cana-de-açúcar, ou seja, já era um Sudeste. Era um Sudeste. Só tinha mudado o produto, que aqui no Nordeste, o produto principal era a cana-de-açúcar e o fumo. E lá, o café. E lá, com uma mudança do mundo que já havia acontecido, que exponenciou a produção de café. Porque, gente, é bem interessante isso. Café não era um produto de consumo da Europa até o século XVII, XVIII. Você vê as grandes metrópoles europeias lotadas de cafés. Toda coisinha fofa chama café, que no Brasil também já, né? Chama café por causa do café. Mas o café era uma especiaria que vinha do Oriente Médio. Só no século XIX é que o café se torna um produto que ele é conduzido para a Europa, mas há todo um processo mercadológico, de marketing mesmo, de transformar o café num produto chique, uma coisa de consumo chique, que depois, cada vez mais, se virou um produto de consumo operário, trabalhador aqui. O trabalhador aqui no Brasil, especialmente o escravizado, o trabalhador livre pobre, o café dele era um gole de cachaça. Vocês sabem que né? O que ele tomava antes de trabalhar, ir para o eito, ir para a roça, ir para o trabalho pesado?
uma taca alagada de cachaça, né? Então ali já aquecia, já ganhava força, coragem, era isso. Na Europa, embora o café tenha sido levado para ser um produto, uma especiaria de alto luxo, como foi o açúcar no passado, o café entrou no gosto dos operários, dos trabalhadores comuns. Então, eles de manhã, talvez muito antes de nós, a gente ainda estava aqui tomando no café da manhã um pirão de leite com farinha, um pedaço de carne assada, e os trabalhadores europeus já estavam tomando sua talagada de café. E não sei como é na Europa, mas nos Estados Unidos é copo de café. Um copo de café que o americano toma, dá para a gente tomar café o dia todo e dá sobra, porque a gente toma um pouquinho, assim, parcelado. Então, assim, os produtos eles vão sendo criados, e criado o mercado, criado o gosto e o vício. Assim como o açúcar, vocês sabem que o açúcar é uma especiaria, né? De luxo também. Foi criado o mercado aí pelos holandeses, grandes vendedores de tudo, né? E foi criado o mercado do açúcar. Então, assim, essa dinâmica econômica, ela vai, digamos, do ponto de vista das teorias, ela vai criando teorias. A teoria mercantilista é muito consonante com esse período aí, século XVI, XV, XVI, XVII, até o XVIII. As trocas são desiguais, são vistas como desiguais. Daí porque a competição entre os países é muito grande. O país quer mais colônias, certo? Quer mais colonos, quer mais escravos, quer conquistar a Ásia, conquistar a África, porque é uma questão de quantidade. No momento, digamos, das teorias liberais, é qualidade, ou seja, a intensificação do capital-trabalho sobre a matéria-prima. Então, assim, é outra forma e a concepção é outra. A concepção é, se eu produzo barato, eu vendo barato. Se eu produzo caro, eu perco o mercado. Então, não sei nem porque que a gente foi para o mercantilismo, mas vou sair aqui, voltar, né? Mas vocês estão acompanhando, né? Assim, bom, então, território de suas riquezas. Território de suas riquezas, no caso aqui do século XIX, muito bem compreendido que o império tem que ser grande, tem que ser rico, produção variada, competitivo, certo? Para poder se manter como império. Porque não tem império pobre. Aí o imperador cai, certo? Não tem como, não tem império. A palavra império é imperiosa, né? Quando a gente quer dizer que uma coisa é importante, né? Poderosa, é império, né? Império disso, império daquilo, até o nome das lojas e tudo, né? Assim, é criado para dar essa ideia de exponencial, né? Bom, outro interesse temático que vai ser presente na década de 40, 50, 60, 70, até um pouquinho na década de 80, mas isso se esvai por aí, que é o interesse dos índios na questão do trabalho. O interesse pela questão dos índios, ela é mais ligado às dimensões ideológicas, de formação mesmo da nação, da identidade nacional. E a questão do trabalho é uma questão que ela vai envolver principalmente o trabalho escravo. Ou seja, há uma quantidade imensa de produções, de textos, de interesses voltados para essa angústia do trabalho. Porque cada vez mais... Vocês sabem que, na teoria, a escravidão no Brasil, o fluxo de escravizados foi só até 1831. Mas vocês sabem que foi para inglês ver, né? Foi literalmente para inglês ver, né? Mas o inglês fez de conta também que não viu. Ele só foi acontecer mesmo a ruptura do fluxo de escravizados da África para o Brasil nos anos 1850. Foi o Eusébio de Queiroz, que foi muito pressionado pela Inglaterra e terminou como ministro da Justiça, digamos, criando regulações muito duras. E também o governo brasileiro teve que abrir os olhos, porque ele fazia de conta que também não acontecia nada, toda hora chegando navios
né, negreiros. Mas o governo não se incomodava, porque se não chegasse, como é que ia crescer o café? Como é que aquela economia pujante brasileira da segunda metade do século XIX ia continuar acontecendo? Mas só de fato os navios negreiros deixaram de aportar no Brasil com cargas ilegais em 1856. Mas a partir de 1856, porque, gente, por incrível que pareça, não sei se vocês se interessam por estudo de escravidão, mas a época de maior tráfico de africanos e de maior percentual de africanos na população brasileira foi justamente o período de 1830 a 1860, o período que teoricamente seria impeditivo o tráfico de africanos. É imensa a quantidade de escravizados, percentualmente, e também do fluxo. Então, mas a partir daí, 1850, por aí, a questão do trabalho começa a ser uma questão crucial. Como substituir essa mão de obra escravizada por mão de obra livre? Porque vocês sabem também que no Brasil, as ideologias do trabalho, elas se formataram de maneira que o trabalho branco, o trabalho do pobre branco, o trabalho do livre, ele sempre foi muito desvalorizado. Assim, a gente pensa que esse negócio do Jeca Tatu é da época do Monteiro Lobato, é nada. Monteiro Lobato só condensa um pré-conceito que vem dentro do século XIX. O que se tinha como ideia? Era de que o branco era mole, era um preguiçoso, era um incapaz de servir ao trabalho, não se adaptava ao calor, não podia pegar sol, mil coisas assim, em relação ao trabalho livre e ao trabalho do branco pobre ou do mestiço pobre, criando aquela ideologia do brasileiro preguiçoso, do brasileiro acomodado. Poderia se dizer do século XIX, o brasileiro, antes de tudo, um preguiçoso. Vocês sabem que no início do século XX, com a medicalização da sociedade, criação da Casa de Oswaldo Cruz, com a atuação dos governos republicanos, nos sertões, procurando conhecer melhor o que era o sertão, foi que se criou aquela ideologia que dominou durante muito tempo e que foi a base, por exemplo, das políticas do Getúlio Vargas, de que o brasileiro é, antes de tudo, um doente, o sertanejo é, antes de tudo, um doente. Certo? Aí eu vou reler o Jeca Tatu. O Jeca Tatu não é preguiçoso, é doente, e aquela barrigona dele não é de ficar deitado. É verme. Então, as ideias, gente, elas vão só se reconfigurando, mas são ideias que estão habitando a história em diferentes momentos. Então, na segunda metade do século XIX, o Instituto vai se deparar com essa questão do trabalho, porque se via a redução do número de escravos por conta de não ter o tráfico, por conta de um projeto abolicionista que ia paulatinamente cativando a sociedade, pelas mortes, depois pela lei do ventre livre, ou seja, não só a legislação, como, sobretudo, a sensibilidade das pessoas vai se modificando, né? E o número de escravos vai reduzindo cada vez mais. E isso criou um problema muito grande do ponto de vista do governo, do ponto de vista dos grandes fazendeiros, dos proprietários, que quem vai trabalhar se o brasileiro não serve para nada, né? Aí qual foi a solução? Vocês sabem, a solução foi construir políticas de imigração estrangeira. Agora, qualquer imigrante, não, chinês de jeito nenhum, um africano sai para lá, que a gente tem que branquear o país, certo? Raça amarela é raça inferior, então queremos brancos, certo? Queremos brancos. Mas que brancos? Português de jeito nenhum. Nós estamos saturados de português. E lembrem que o século XIX é um século, no Brasil, anti-lusitano. A culpa é sempre do português. Né? Ainda hoje, nós temos as piadinhas de português, mas no Portugal eles têm a piadinha de brasileiro também. Não fica barato também para nós por lá. Certo? Então, assim, como substituir essa mão de obra? Primeiro, a solução por brancos. Por brancos, porque os europeus são trabalhadores, são econômicos, são frugais,
são disciplinados, ou seja, tudo do lado bom está lá, porque são pessoas civilizadas, pessoas religiosas, pessoas que têm, digamos assim, um perfil já adequado para o trabalho, para a rotina, para a produção, para a economia. Porque muita gente se engana, mas a Europa do século XIX é pobre de maré. Ou seja, ao mesmo tempo, é uma história riquíssima, com companhias, com milionários e tal, com impérios e tal, mas a população mesmo é miserável. Pobre é pobre em qualquer lugar do mundo, gente. Não tem esse negócio. Pobre é pobre, entendeu? E é geral. Esse negócio aí está em todo lugar. Bom, então, queremos brancos, mas não queremos portugueses. Os espanhóis estão muito pouco civilizados. Ainda hoje, o espanhol é considerado quase um não europeu, assim como o português. A Europa começa depois da Espanha. Chega na França, é que começa a Europa. Não estou brincando, não. Isso é uma coisa mesmo que é dita. Não, estamos indo para a Europa, quando chega em Portugal e na Espanha. O espanhol e português não eram assim muito desejados, embora tenha vindo em quantidades exponenciais. Nós queremos suíços, franceses, alemães e italianos. Tanto que eu estudei em Curitiba. Estado do Paraná é um estado muito preconceituoso com relação a brasileiro. Não, é porque brasileiro lá, descendente europeu, vale mais do que brasileiro descendente brasileiro. É nesse sentido. Só que também não tem isonomia. Por exemplo, todo mundo diz que é descendente italiano, porque a descendência italiana ela é a mais valorizada. Agora, se você tiver descendência polonesa, esconda. Não vale nada. Inclusive, polaca significa prostituta, lá em Curitiba. Polaca, isso é um polaco, mas não é porque nasceu na Polônia ou descendente polonês, é uma rapariga mesmo. Então, gente, é muito impressionante assim, o preconceito de lugar. Me lembrando aqui do Duval. Preconceito de lugar, preconceito de cor, preconceito de etnia. Olha, o elenco de preconceito é infinito. É um negócio que não tem fim. Então, assim, queríamos europeus que tivessem um perfil de disciplina, de família, de trabalho, de economia. Exatamente, assim, cultura de trabalho livre, de disciplina, de obediência, de horário. E, a duras penas, esse processo foi acontecendo. Mas veio muita gente não desejada também, veio do espanhol, veio do português, que se queria franceses, suíços, alemães, italianos, especialmente, porque eles eram trabalhadores considerados mais aptos para o tipo de projeto político e econômico que o Brasil postulava a essa época. Mas aí, gente, aqui é que entra o Instituto. Não fui para aqui para esse assunto de maneira aleatória, não. Aqui é que entra o Instituto dando visibilidade às ideologias raciais e às ideologias mais amplas do século. Porque nós queríamos também que só viesse branco, de preferência louro do oi azul. Galeguinho do oi azul, entendeu? Por quê? Porque ia ajudar rapidamente a gente a se branquear. Gente, ainda hoje no Brasil, vou dizer uma coisa que vocês sabem, ninguém nem anda dizendo, porque não é bonito. Mas todo mundo quer ter um filho de olho azul. Todo mundo é exagero. Mas assim, na cultura em geral, quando nascem criança de olho azul, diz logo, ainda tem um olho azul. Eu não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo demais, inclusive na minha família. Que a minha mãe mesmo dizia assim, mas cadê os olhos azuis dessa família que não aparece nos meus filhos? Aí o meu pai, muito debochado, dizia, pois se aparecer de olho azul, não é teu. E o meu irmão mais novo também, quando o filho dele mais velho nasceu, tinha o olho bem clarinho, mas criança geralmente nasce de olho claro, isso aí não quer dizer nada. Aí a minha cunhada dizia assim, o Luiz, além de lindo, ainda tem o olho azul. Aí meu irmão dizia assim, pois se o olho continuar azul, não é meu. É
reproduzir a mesma brincadeira. Mas, assim, havia também o interesse de branquear a população. E esse interesse ele não era negado como hoje, porque hoje é feio a pessoa dizer isso. A pessoa pode até achar, mas ela não é louca. Não é louca, já está dizendo, né? É politicamente incorreto, é assim, não se diz mais isso, não é mais uma coisa aceitável socialmente, mas que existe, existe. Não vamos mentir não, né? Tem assim, uma coisa difusa mesmo, estrutural na sociedade brasileira, essa coisa de um racismo mais claro ou mais disfarçado, mas não adianta dizer que não há racismo, porque há racismo de várias formas, de várias naturezas, se expressando de muitas maneiras. Isso é estrutural na história do Brasil. E aqui é muito claro, assim, se queria também branquear o Brasil. Tinha até os cientistas que faziam os cálculos, com 8 gerações o Brasil será branco. 8 gerações depois. Mas se misturar mais com os índios, reduz esse cálculo. Reduz, acelera o branqueamento. Então, são as ideologias da época que estão difusas nos textos. E vocês não vão achar nada demais, não. Isso aqui é o geral da escrita, do pensamento, das ideologias, das concepções de mundo, das concepções de raça, das concepções de política que habitam o mundo a essa época. Outro interesse do Instituto, muito forte, a gente vê nas expedições que o Instituto promovia e na revista, era a questão dos limites das fronteiras. O próprio Varnhagen, que era um diplomata, ele vai se especializar em ser diplomata, historiador e espião. Gente, Varnhagen é uma figura extraordinária, assim, para a gente estudar essas características do 19. Ele, como diplomata, ele ficava na legação, tipo, de 8 da manhã, 7 da manhã. Antigamente, os expedientes eram mais cedo, porque não tinha luz elétrica. Então, a pessoa tinha que se aproveitar da luz natural. Então, ele chegava cedo na repartição, quando dava assim, tipo 1h da tarde, por aí. Bom dia. Tá legal. Pode entrar, não paga nada. Eu me chamo Caio, sou assistente de computação. Faço parte da União dos Comunistas e também do coletivo Movimento da Universidade Popular. A gente está aqui para passar um convite para vocês, que amanhã vai ser a apresentação do MUP desse movimento na Praça de Filosofia, ao meio-dia. Então a gente vai estar pautando lá uma roda de conversa, apresentando as respostas sobre a Universidade Popular e também discutindo o programa da universidade. Basicamente o MUP é uma roda de conversa que a gente vai dar em contato com os alunos para discutir e também pensar em soluções para o problema da universidade e se organizar no sentido de resolver esses problemas. Então a gente vai estar amanhã, meio-dia, na Praça de Filosofia e a gente vai para vocês lá, vai ser muito construtivo esse debate. E é isso, a gente ia apresentar. Enfim, como vocês sabem, só daqui. Eu peço desculpa, porque a gente está entrando em sala, a gente vai faltar com o professor. Eu faço parte do grupo também. E a gente vai comentar para a gente falar sobre as coisas que a gente tem aqui na UF e comentar o que a gente pensa, que o MUP pensa para tentar fazer, certo? Por exemplo, a gente está na sala bem aqui, ao lado, que é o conceito. Você deixa comentado que antigamente tinha na UF, quando ia até as aulas, ia começar os cursos, tinha muito mais gente mais pessoas na universidade. Hoje em dia a gente percebe que tem muito mais menos gente ocupando esse espaço e ficando mais tempo no curso. Então a gente amanhã vai discutir essas pautas e outras coisas relacionadas aqui a UF e basicamente o Brasil como um todo, né? Não é só a UF que está assim. E é isso. Pode falar. Obrigado, professora, pelo espaço. Obrigado, pessoal. Bom dia. Boa tarefa aí. Tá. Bom, limites e fronteiras. Estava aqui falando do Varnhagen espião, né? Ele ia para a legação cedo para aproveitar a luz natural, né? Que era assim que funcionava no século XIX. Mas depois ele ia para os arquivos. Os arquivos, como ele era diplomata, vou só adiantar, o Varnhagen
foi o maior historiador do século XIX, mas a carreira principal dele, que fazia ele sobreviver, era a diplomacia. Foi diplomata em Portugal, na Espanha, na Áustria, no Paraguai, na Venezuela, na Bolívia, no Chile. Ele representou o Brasil tanto na América como na Europa. Inclusive, ele morreu em Viena. Ele estava representando o Brasil em Viena quando ele faleceu. E ele, aproveitando a sua condição de diplomata, que tinha liberdade, facilidade, prestígio para adentrar nos arquivos, ele copiava tudo quanto era coisa que favorecia a discussão de limites no Brasil e mandava para cá. Então, ele era assim, um grande espião também. E ele era um dos maiores estudiosos das questões de fronteiras no Brasil. Ele era, inclusive, atuava mesmo como diplomata nos acordos internacionais de definição das fronteiras. Porque durante o século XIX, as fronteiras brasileiras elas estavam sendo, digamos, negociadas com os países vizinhos, porque tinha todos recém-independentes, não tinha ainda uma configuração definitiva dessas fronteiras. Porque vocês lembram que por muito tempo Portugal e Espanha foram um país só, né? Sobre os Filipes, né? Sobre os Filipes. E como todo mundo era dono de todo mundo, Portugal, que dizem que é burro, não ter sabido. Foi só indo ali no rumo do oeste. Gente, veja que os países da Espanha são todos fininhos. Tem país que está quase caindo no Pacífico, né? E os portugueses foram conquistaram praticamente a totalidade da bacia amazônica e entraram eu até gosto de brincar, se não tivesse os Andes, eles tinham ido até o Pacífico, né? Tinham tomado tudo. Por que essa facilidade? Por causa da União Ibérica. A União Ibérica foi muito favorável a Portugal. Mas o fato dessa união permitiu o nosso território aumentar, mas deixou, digamos assim, muito indefinição, e isso era o interesse de pesquisa das expedições, dos relatórios, daquilo que o Instituto mandava pesquisar na Europa, que era para poder ter mais elementos para definir fronteiras cada vez mais expandidas para o Brasil. Porque vocês sabem que antigamente ia para a mesa de negociações, né? Aí, tipo, os Estados Unidos era muito árbitro do Brasil, entre o Brasil e as repúblicas americanas. Tinha um protagonismo muito grande como árbitro para essas questões. O Brasil deve muito aos Estados Unidos na questão amazônica. Ninguém estuda isso também. Mas os Estados Unidos foram muito importantes para que os ingleses não tomassem, ingleses, holandeses e franceses tomassem boa parte da região amazônica. Porque vocês sabem que ali, durante muitos séculos e décadas, era o tempo todo ingleses, holandeses, franceses e portugueses. Não era um domínio português consolidado. Tanto que, se a gente fosse fazer aqui um desenho no mapa do Brasil dos grandes fortes, os grandes fortes foram construídos lá, desde o século XVIII, como uma cunha de garantia e de controle português. Porque era uma região o tempo todo. Não é à toa que temos lá as Guianas. Olha lá, inglesa, francesa e holandesa. Eles terminou que Portugal expulsou esses 3 povos ali só para a cacurutinha ali da América do Sul. Mesmo assim, eu não sei as outras, mas a francesa tem mais brasileiro do que francês. O que eu conheço de gente que mora na Guiana Francesa, brasileiro que explora ouro lá, que mora lá, porque lá é uma área mineradora muito, muito rica. As outras eu não sei, mas a francesa eu sei. Então, assim, os países, Inglaterra e Estados Unidos, eram grandes árbitros, mas a luta pelas fronteiras era muito grande entre os países. Eu estou falando da América, mas era do mundo todo, gente. Lembrem que desde o final do século XIX, houve um novo
uma nova corrida colonial, que a gente chama de imperialismo, e a Europa avançou com muita garra sobre a Ásia. E a Ásia só conseguiu se livrar dos europeus nos anos 40 e 50. Lembrem a China, a Indochina, lembrem a Índia, lembrem o Gandhi, a trajetória do Gandhi. Tem pouco mais de 50 anos que a Ásia se libertou da Europa, né? E cresceu exponencialmente depois que ela conseguiu quebrar esses laços coloniais, né? Passou a ter vida própria. Agora, a Europa anda morrendo de medo da Ásia. A gente está retomando aquele medo que vinha lá da Idade Média, né? Que as cruzadas iam lá só morrer gente, porque a prevalência asiática era muito maior do que a europeia. Então, a gente está invertendo de novo o signo, né? Porque, na verdade, da Ásia, assim, do que eu olho, também muito superficialmente, só a Rússia que está encolhendo população e riqueza. Mas a China, China hoje, a China daqui a uns poucos anos, se os americanos não abrirem o olho, a China passa. Passa porque, gente, riqueza depende muito de número de pessoas, portanto, de consumidores e produtores. Os países ocidentais não fazem filhos mais, né? E os países asiáticos, por mais que eles controlem a natalidade, é bilhão produzindo bilhão, né? Então não tem para ninguém. Riqueza é trabalho, é produção, é consumo, tem que ter gente. Por que o Piauí não sai do lugar? Gente, não tem jeito para nós. Eu sou super pessimista. Porque não tem gente. Um estado sem população, não tem nem trabalhador nem consumidor. É porque é a mínima lógica da economia. Trabalho, produção e consumo. Preste atenção que a gente não vende nenhum livro aqui, né? Quem compra. Não tem negócio nenhum que dê certo aqui. Assim, se não conquistar outros mercados, né? Eu olho para Teresina, acho a cidade linda, maravilhosa, eu adoro essa cidade. Aí eu penso assim, eita, cidade para ter doente. Por quê? Porque a gente, todo santo dia, nasce uma farmácia aqui. Vocês já notaram? Não tem um negócio que dê mais do que farmácia aqui. Vai falir desse. Não, está nascendo uma perto lá de casa. Aí eu vejo o seu Vicente, que é o taxista que me traz, eu digo, seu Vicente, uma e mais duas. Na hora que abrir essa, vai abrir uma na outra esquina, outra na outra esquina. É bom para nós, consumidores, que a gente vai ali e anda nas três ao mesmo tempo. Se ninguém não faz mais isso a pé, a gente faz pelos aplicativos, né? Ninguém consulta mais preço caminhando, consulta e pede para entregar em casa, né? Vale a pena mais. Bom, então, limites e fronteiras, o interesse. Outro grande interesse, os acordos internacionais. Daí porque a diplomacia no CC9, no Brasil, ela é muito importante. E vocês, não sei se já também se deram conta do quanto nós temos historiadores e diplomatas. Eu vou só dar 3 aqui. Parnaga, Oliveira Lima, 4. Rio Branco, Evaldo Cabral de Melo. Para mim, um dos maiores historiadores da atualidade é Evaldo Cabral de Melo. Ele nunca foi historiador na vida de profissão. Ele é diplomata, aposentado. Roberto da Costa Silva, 5 anos, se a gente for atrás, assim, grandes historiadores mesmo. Grandes historiadores são diplomatas. Então, e é muito interessante, porque como eles são diplomatas e eles atuam fora, a história deles está ainda sendo muito diferente da nossa. Porque eles têm acesso à documentação, acesso a outras teorias, a outras experiências pessoais, de ver o mundo de mais longe. Porque vocês sabem que essa reconfiguração das décadas recentes, ela vai mudar, tem mudado e vai mudar a história cada vez mais. Cada vez mais o historiador precisa sair do seu umbigo
certo? Deixar de olhar para o umbigo, porque nem que ele não queira olhar para o mundo está olhando para ele. Ele tem que reavaliar seu modo de trabalhar, seu modo de pensar, seu modo de ver as relações e as redes, né? As redes históricas, que não são redes, a gente pensa sempre, essa própria palavra rede, que é uma palavra que se usa muito hoje, parece que do tempo da internet é nada. Eu estudo o século XIX, já existem as redes da imprensa atuando de uma maneira muito forte durante o século XIX. Até os jornais, às vezes, tinham o mesmo nome. Argos Piauiense, Argos Olindense, Argos Paraibano, Argos Paulista. Ou seja, tinha uma pauta política, um projeto político, amigos em diversas províncias, e os jornais ficavam intercambiando ideias e matérias e tal. Só que demorava um pouquinho para o jornal chegar no outro lugar. Interrupção de ideias, né? Sim, de ideias, de pessoas, de projetos políticos. Muito grande. Tinha franquias, né? Por exemplo, tinha a Gazeta do Piauí, a Gazeta. Mas não era franquia, não. Digamos, era o nome comum que sinalizava para um projeto comum, às vezes. No caso do jornais chamado Argos, que eram jornais políticos, que tinha uma rede de políticos sintonizados com algumas causas em todas as províncias, um projeto político. A diferença é que demorava. E agora é em simultâneo, né? Bom, outro interesse do Instituto, a língua portuguesa. O Instituto, digamos, é um lugar de muita valorização da língua e da literatura portuguesa. É um lugar, digamos assim, de gramáticos, de linguistas, de pesquisadores, de pessoas voltadas para o interesse de difundir a língua portuguesa, a língua culta, certo? E também conhecer a língua popular. Porque, gente, no século XIX, ainda tem boa parte do Brasil que não fala português. A gente pensa que desde a hora que o Cabral chegou aqui, que os índios falam bons dias, boas tardes, nada disso. Na verdade, os portugueses foi que aprenderam as línguas indígenas para poder conversar. É o contrário. É o que chega de fora que aprende as línguas nativas para poder ter um mínimo de sociabilidade. E até o século XIX, muitas partes do Brasil não falavam língua portuguesa. Muitas partes eram partes ainda habitadas por indígenas e remanescentes indígenas, e a língua era a língua geral, ou as línguas próprias de cada. Ainda hoje, eu acho que tem pelo menos umas 500 línguas diferentes aí na região amazônica, nesses resquícios de tribos ancestrais, de povos originais. Muitos não falam português. Os antropólogos, o povo da FUNAI, tem que aprender a língua para poder ter contato com esses. Então, a língua portuguesa é muito valorizada, mas também as línguas indígenas. E aqui eu vou dar um exemplo de um historiador, que ele é conhecido como sendo o grande historiador do sertão, um dos maiores historiadores do século XX, embora a Laura de Melo Souza esteja sempre derrubando ele, que é o Capistrano de Abreu. O Capistrano de Abreu ele se dedicou mais às línguas indígenas do que a qualquer coisa. Se ele não tivesse tido um encantamento tão grande com os indígenas e com as línguas e com os dicionários, com o conhecimento de uma variedade muito grande de línguas indígenas, ele talvez tivesse produzido mais coisas da história geral do Brasil, mais do que ele produziu. Ele passou a vida quase toda estudando as culturas e principalmente as línguas indígenas. Porque do final do século XIX para adiante, tem uma disciplina no espectro das ciências humanas que ela começa a engabelar todas as outras disciplinas. Chute aí qual a disciplina? Linguística. A linguística. Ainda hoje as questões de linguagem são as questões, digamos assim, que ao mesmo tempo habitam o mundo do historiador e conflitam com ele. Ainda hoje, a linguística, uma das disciplinas mais poderosas no sentido de dar forma escriturística ao mundo, certo? Então, ele é muito apaixonado pela linguística e pelas línguas
Tem até um dos maiores dicionários, talvez o maior dicionário de língua indígena que existe, seja o Capuchano de Abreu. Ele é bem baratinho, ele foi só tinha uma edição, em 1900 e pouco. Aí o Senado fez há pouco tempo uma edição, está quase de graça no site do Senado. Não sei se ainda tem, porque estava tão barato que a pessoa compra nem que seja só para enfeitar, para aumentar o número de livros na estante, embora eu nunca olhe. Bom, eu vou ficando por aqui, porque eu ainda vou falar muito do Instituto, quando eu falar do Varneagem. A próxima aula é sobre o Varneagem, certo? E vocês não, olha, gente, não acumulem nada. Vocês pegam esses pontos que eu vou dando e vão alimentando as informações de vocês nos textos, porque eu não gosto da aula, pega no texto, diz isso e aquilo, não tenho paciência para isso. Entendeu? Para pegar o texto, esse texto diz isso, por que vocês vão ler e vão ver? Eu não vou tirar o prazer da leitura de vocês. Eu gosto mais de falar de coisas que vocês vão... vocês vão intuir dos textos e vocês vão ver esse texto, ele casa com coisa tal. Ele tem sentido num contexto histórico e escriturístico mais ampliado. Professora, só entender, o interesse do Instituto seria a língua portuguesa, mas além disso, a discussão linguística. Das línguas indígenas também, e das culturas populares. Na verdade, o Instituto se interessa por tudo. E lembrando, gente, que a revista já tem quase 200 anos, deve ter pelo menos 600 números, ela continua saindo. Quem quiser estudar a história do Brasil e a historiografia brasileira, não precisa de outra coisa, basta pegar os números da revista do século XIX, que, aliás, vai levar a vida toda, porque são 3 por ano, e são bem... Ou seja, ainda tem que recortar o tema, senão a vida vai acabar se não terminar de ler a coleção do Instituto. Né? Gente, avisa os faltosos que aqui tem falta. Certo? Quando eu falo, eu também gosto de